Fala pessoal, muito boa tarde para você que vai assistir essa live aí gravada. Estamos aí realizando a segunda live da semana de aquecimento, se preparando para a semana do concerto, que vai ser realizado aí semana que vem. Caso você não saiba, semana que vem tem a semana do concerto, onde eu vou estar falando, eu, engenheiro Alan, vou estar falando para você como você pode chegar aí a 10 mil reais por mês com conserto de inversor de frequência e soft starter. E durante essa semana que começou ontem, eu vou estar realizando live aqui no Instagram, todo dia esse horário, onde eu vou estar falando aí alguns conteúdos, algumas informações sobre como você pode chegar aí a consertar inversor de frequência, chegar a esse valor por mês aí de inversor de frequência e soft starter. E lembrando que essa live também vai ficar gravada aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aí à live de hoje. E hoje eu vou estar falando uma dica rápida aí para vocês. Eu vou estar falando sobre... Existem duas formas, caso você não saiba, existem duas formas de trabalhar com conserto de inversor de frequência e soft starter. Uma forma é via troca de placas, isso é, você troca a placa da soft starter e não chega a trabalhar com componentes. E outra forma é via troca de componentes. Além de você encontrar o problema que é aquela placa, você vai mais a fundo naquele problema. Então existem essas duas maneiras. E hoje, na dica de hoje, da live de hoje aqui no Instagram, eu vou estar falando sobre a diferença de uma, a diferença de outra e qual é mais viável, vantagens e desvantagens para você trabalhar com conserto de troca de placas ou com conserto de troca de componentes. Vamos lá. Primeiramente, você sabe que você tem que, quando você vai trabalhar conserto, essas duas, você sabe que você tem aí que trabalhar com esses consertos, né? E você determina, né? Você encontrou lá o problema na placa, digamos, né? Na placa, no bloco lá, né? Composto por vários sistemas, seja ele sistema de controle, sistema de potência, sistema de retificação. E aí cabe você a decidir qual você vai trabalhar, se é via troca de componentes ou via troca de placas. E eu vou apresentar aí para vocês, vamos analisar primeiro a troca de placas, né? O que a troca de placas aí, a vantagem que a troca de placas traz? Por exemplo, você tem um inversor, se você tiver um inversor pequenininho, você vai ter uma ou duas placas ali, né? Você vai ter a placa de controle e a placa ali de potência, né? Que fala a placa de potência, aquela placa que vai toda, tem tudo ali, as informações, tem o sistema de potência, o sistema de retificação, o sistema de inversão, o DC-Link, o sistema de gatilho, o sistema de fonte, né? É um bloco, né? Aquela placa é um bloco, porque é conjunto aí formado por mais de um sistema. Falando de inversor de frequência. Primeiro, né? Vamos lá primeiro de inversor de frequência. Então, inversor de frequência pequeno, você vai ter ali duas opções, né? Se for um inversor de pequena baixa potência, né? Menor que 37 kW ali, você vai ter duas opções, né? Você vai ter um inversor ali, duas opções, duas placas para trocar, você acaba ficando sem opção. Então, se você encontrar o problema na placa de controle, beleza, você troca a placa de controle rápida, já resolve. Agora, se você encontrar o problema na placa de potência, naquele bloco lá, como é que você faz? O que você faz? Aí já fica mais difícil, né? Porque se você trocar aquele bloco onde tem o sistema de retificação, circuito inversor CCCA, o DC-Link, o sistema de fonte e o sistema de gatilho, vai ficar inviável o conserto, entendeu? Então fica mais difícil, fica mais inviável o conserto. Então, se tratando de baixas potências, quando eu falo baixas potências para inversor de frequência 37 kW para baixo, compensa mais você trabalhar por troca de componentes, tá? Isso é fato. Isso é um fato que compensa mais você trabalhar por troca de componentes. Agora, qual que é a vantagem de trabalhar por troca de componentes? Que você tem um baixo custo, né? Você às vezes encontra lá o problema no componente, é um componentezinho ou dois, três ali, você encontra o problema.
No entanto, demora mais para encontrar esse problema. Quando você parte para um conserto via troca de componentes, ele demora mais, né? Já por troca de placas é mais rápido, né? Você já troca a placa aí. Só que se tratando de baixa potência, acaba ficando inviável aí a troca de placas. Então, focando apenas na baixa potência, compensa mais por troca de componentes. Desvantagens é que você vai levar mais tempo para encontrar o problema aí nessa placa, tá? Você leva mais tempo, demora, tem que separar por sistemas, testar por sistemas. Aí tem muitas vezes você vai ter que tirar alguns componentes para testar sistemas separados, sistema de gatilho, sistema de fonte. Você vai levar um certo tempo, tá? Isso é um fato. Mas, por outro lado, o conserto fica viável e o cliente acaba aprovando aí o equipamento, tá? Agora, falando de troca de placas, Alan, como troca de placas, então, quando que é viável você trabalhar com troca de placas? Troca de placas é viável você trabalhar quando você vai trabalhar com média e alta potência de inversor de frequência soft start. Quando você vai trabalhar com inversor de frequência, principalmente inversor de frequência, quando você vai trabalhar com média e alta potência, é melhor você partir para a troca de placas. Por quê? Porque na hora que você analisa ali, você leva menos tempo para analisar e também você consegue ali, consequentemente, encontrar o problema fácil e fica viável ali o conserto do equipamento, porque você pega uma placa de um equipamento de média e alta potência, geralmente ele vai ser uma placa com custo menor. O sistema de potência já não vem embutido na placa, né? O sistema de retificação, o sistema IGBT já são sistemas mais separados e acaba que é a parte mais cara, né? O valor mais agregado do inversor de frequência e acaba compensando você trocar aquela placa em vez de você trabalhar por componentes, porque afinal você tem que levar em consideração o seu tempo, tá? E você ganha tempo trocando placas e não trabalhando via componentes, né? Você precisa de tempo, né? Para trabalhar com componentes, não tem jeito, você tem que analisar o circuito, você tem que verificar qual que é o problema. Então leve sempre em consideração isso, se tratando de inversor de frequência, tá? Quando você tem baixas potências, compensa mais trabalhar por troca de componentes, você encontrar o real problema do componente, achar ele, visando sempre a aprovação aí do conserto. Agora, quando você trabalha com médias e altas potências, dependendo do tempo que você tem, compensa mais sempre trabalhar com troca de placas, tá? Então segue aí uma dica relacionada a inversor de frequência. E aí você vem me perguntar, tá, Alan, e soft starter, como é que é? Compensa mais trabalhar por troca de placas ou troca por componentes? Olha, quando você fala em um sistema de controle, compensa mais trabalhar por troca de placas, né? Você troca ali a placa, o sistema de controle da soft starter. Agora existem soft starters que já estão descontinuados no mercado. Você pega um exemplo aí, a 3LW22, a SSW03. Poxa, você não encontra placas mais para essas softs, tá? Equipamentos, peças, né? Mais específico placa, né? Porque o sistema de potência ali você acaba conseguindo encontrar. Aí você vai ter que partir por troca de componentes, tá? Aí não tem erro não. E outra coisa, depende muito da situação a soft starter, porque hoje já chegou soft starters para nós, por exemplo, aqui na Centro-Oeste, que o problema veio num varistor. E aí, poxa, você vai trocar a placa desse sistema? Não, você vai trocar o varistor. Agora, se for problema numa fonte, aí você tem que analisar o seu tempo, tá? Você tem que levar em consideração o seu tempo e levar em consideração o valor da placa, sempre baseando, ver se vai compensar. Você tem que pensar no seu cliente, ele vai compensar ele aprovar esse equipamento para ele ou não? Será que vai compensar? Então aí, não, se eu trabalhar por via componentes, compensa. Então, veja o seu tempo, se você compensa, né? Veja o seu tempo ali como está e aí você trabalha com a troca de componentes, verifica a viabilidade. Eu, por exemplo, já passei 1, 2, 3 horas ali numa placa tentando recuperar via componente e às vezes você não consegue, né? Aí você fala, poxa, tentei de tudo aqui e não deu, vou ter que trocar essa placa mesmo, né? E depende muito do seu tempo, leve em consideração o seu tempo. Você tem que levar em consideração o tempo
na hora de você optar por troca de placas e troca por componentes para soft starter, tá? Agora para inversor de frequência já é mais tranquilo, baixa potência, esquece, sempre troca de componentes. Agora média e alta potência você pode partir aí para a troca de placas, que compensa, pois como eu disse, o sistema de retificação, o sistema circuito CCCA e o DC-Link, eles estão separados, né, de um bloco, né, de uma placa, já que a baixa potência é tudo junto. E aí acaba ficando a placa, o custo baixo dela, e fica viável aí você trocar ela daí em vez de partir por base de componentes. Beleza? Uma dica aí de mais uma live de aquecimento para a semana que vem. Caso você não saiba aí que você está na live assistindo a live de hoje, eu tô todo dia essa semana, comecei ontem, todo dia essa semana eu tô realizando live relacionada aí ao aquecimento para a semana que vem. Semana que vem é a nossa semana do concerto. Semana do concerto vai iniciar, falta 7 dias, hein? Vai iniciar na segunda-feira que vem. E aí basta apenas para você participar da semana do concerto, o link da inscrição está na bio do nosso Instagram, ali no perfil do nosso Instagram. Você clica, se coloca seu nome, seu e-mail e aí você participa da semana do concerto, que vai ser semana que vem. E durante essa semana, todo dia, eu vou estar passando dicas aí para vocês, assim como eu passei nessa live relacionada aí, dicas rápidas, né? Uma live de 11 minutos aí, relacionada a algum assunto de conserto de inversor de frequência e soft starter. Espero que tenham entendido essa dica. Caso você está entrando agora, caso você pegou só o finalzinho, essa live vai ficar gravada, você pode rever e ver ela. É uma dica rápida, dica muito boa para você que quer trabalhar com conserto de inversor de frequência e soft starter e chegar a almejar, né, a 10 mil reais por mês com conserto de inversor de frequência e soft starter. E anota aí, falta uma semana para nossa semana do concerto, hein? Tá chegando a data, hein? É segunda que vem. Te espero lá e te espero nas próximas lives aí dessa semana. Um abraço aí para você, uma boa tarde aí e um bom início de semana aí, de ano para você. Vamos começar o ano com conhecimento, adquirindo novos conhecimentos aí. Vamos participar da semana do concerto, que é a semana que vem. Um abraço aí, valeu pessoal. Te espero na live de hoje ainda. Tem uma live aí no YouTube daí, já é outro assunto. Beleza? Vamos ver, só finalizando aqui. Boa tarde, substituímos a placa do inversor ABB conceitos ACS 355. Agora o parâmetro 9906 não permite acessar 4.8 amperes. 9909 não passa de 1.2. Conseguiria ajudar? Existem componentes ali na placa de controle, tá? Você deve ter substituído a placa de controle. Existem componentes aí na placa de controle que ele diz que é de um frame, né? São componentes ali relacionados a frames de potência, tá? Eu recomendo você mandar uma foto no direct da placa de controle, eu te falo qual componente é aí para eu poder te ajudar, tá? Adiciona nós no direct aí que vamos estar te ajudando. Um abraço aí, pessoal. Qualquer dúvida, chama no direct. Estamos aí à disposição. Um abraço. Até amanhã, até hoje, né? Na live de hoje aí à noite.